Pessoal, boa tarde. Eu vou passar uma caixa, tem um pacotinho para cada um de vocês aqui dentro, vocês peguem, mas sigam à risca aquilo que está dito abaixo do título. Guardem, mantenham fechado o pacote até o final da palestra, por favor. Bom, obrigado mais uma vez por estar com vocês, é sempre um prazer, uma satisfação estar fazendo parte toda essa jornada junto com a Saint-Gobain. E a proposta da minha palestra hoje, eu recebi esse vídeo e pediram para, inspirado nesse vídeo, falar algumas coisas. Então, vamos olhar um pouquinho para frente. Antes de começar, não sei quem que já me viu falar aqui, porque várias pessoas conversaram comigo hoje, é difícil de esquecer, né, por causa do óculos verde, bastante gente. Então, rapidamente, né, para quem não conhece, a WTF é uma escola que cada letrinha tem um significado. O nosso W significa wisdom, sabedoria. A gente não acredita em conhecimento só técnico, a gente acredita em conhecimento técnico e comportamental, eles têm que andar juntos. O nosso T significa tecnologia. Tecnologia, num sentido que a gente já viu um monte aqui hoje, é um vetor super importante de desenvolvimento do nosso planeta, da nossa sociedade. E tecnologia é mão na massa, alguém tem que botar a mão para fazer acontecer alguma coisa. O nosso F significa futuro, ou seja, a gente tem que entender os impactos das ações que a gente tem hoje no tempo e no espaço. Então, o que a gente faz hoje vai refletir lá na frente, a gente tem que pensar nisso, e a gente pensa pouco em geral. E o nosso ponto de exclamação significa impacto positivo, a gente tem várias ações que envolvem isso. E quando a gente junta as letrinhas, que estão ali, o W, o T, o F e o ponto de exclamação, da nossa sigla WTF School, que muitas pessoas leem What the Fuck School. Certo? Não sei quem é que leu assim, mas existe um trocadilho no nome, a história verdadeira é que a gente não sabia que nome dá para a escola quando a gente criou, e eu e meu amigo estávamos concebendo o negócio, a gente olhou assim, what the fuck is this school? Cara, esse é um bom nome, então vai ser esse, depois a gente acha um significado para cada letra, e como vocês viram, serviu muito bem. Ainda bem que foi falado de Golden Circle antes aqui, então não preciso explicar de onde que vem essa figura, mas a gente tem um propósito muito claro, que é desenvolver protagonistas da transformação, e a gente entrega esse propósito de várias formas, como estão colocadas ali. Ok? Bom, isso tudo é o que eu faço hoje, mas o que eu sou, de fato, é pai do Pedro e do Lucas, as duas crianças lindas aí. Eu adoro tecnologia, falo bastante disso, mas eu moro num sítio, então eu gosto de contradições. Meu cargo na WTF é alquimista de ideias. Estou sempre querendo misturar as coisas para tentar dar sentido a elas. E tem um outro jeito também que eu gosto de me apresentar, que é através também do que foi falado sobre gerações. Eu costumo dizer que meu hardware é X, porque é de fato X. Eu tenho 42 anos, estou fazendo hoje 42 anos, então eu quero uma salva de palmas para mim. Obrigado. Eu não podia perder a oportunidade, um monte de gente me aplaudir no aniversário, né? Não é sempre que acontece isso. Então, o meu hardware é X, eu batia foto no carro lá com o pai, fiz curso técnico, como todo mundo daquela época, e fui para a indústria e trabalhei um tempão na indústria, como funcionário, também como consultor de empresas. Mas eu costumo dizer que o meu sistema operacional é Y, porque eu vivo muito disso, sabe? Eu gosto muito de equilibrar família, tempo de família com trabalho, dou bastante valor para isso. Eu gosto de provocar o status quo, eu gosto de provocar as coisas, eu gosto de trazer, e eu vou tentar fazer um pouco disso. Essa aqui, foto do meio, é uma foto de um evento que a gente fez de crianças palestrando para adultos, e tinha a Laurinha, de 6 anos, que estava falando sobre as vivências dela numa escola. E, claro, né, a geração Y tem uma startup, que é a WTF, então a gente trabalha de forma diferente. E eu faço um exercício quase que diário de rodar uma máquina virtual Z. Ou seja, os Z são os nativos digitais, e eu faço um esforço tremendo, e eu gosto disso, de ser Z, e, sei lá, usar a realidade virtual. E no meio eu estou jogando um jogo que lançaram esse ano, que se chama Detroit Become Human, que é um jogo onde a gente é um androide, interage com pessoas, que é muito louco, gera muita reflexão sobre o que está acontecendo hoje. E eu gosto de emergir nesse mundo. Mas eu quero falar um pouco vou pegar um gancho de muitas coisas que já apareceram aqui, numa perspectiva de todas essas coisas na lógica do tempo. Tem muita coisa que a gente já falou, eu vou passar rápido, mas a gente vai fazer um olhar diferente para ela. A gente tem eras, a gente pode traçar a nossa linha do tempo em eras. A gente teve uma era que foi a era agrícola, que durou 700 anos, em que o valor dessa era terra. E quanto mais terra, né, vikings lutavam lá por terras. Depois a gente viveu ainda uma segunda era, que era industrial, onde o capital passou a ser o maior bem, e a gente já falou um monte aqui também sobre o que é indústria, vocês são da indústria, sabem isso muito melhor do que eu. Depois a gente viveu
a gente não, né? Nossos antepassados viveram, a gente viveu, já dá para dizer, viveu uma era digital, apesar de muitas pessoas dizerem que a gente está na era digital, a gente não está mais. A gente viveu uma era digital, que é a era da informação, onde a informação tem valor, só que a gente já vive uma era, que é uma era pós-digital, que não se tem bem claro ainda quais são exatamente os valores, mas eu creio muito que sejam redes e relações. Tem uma outra perspectiva de a gente olhar também em linha do tempo, que é através de revoluções industriais. A gente teve a primeira com as máquinas a vapor, que substituíram a força do homem. Depois teve uma segunda com a energia elétrica, que foi uma que impactou bastante, porque é uma tecnologia de uso comum, fez parte da nossa vida. Uma terceira revolução industrial, onde veio a automação. E hoje a gente vive a tal da quarta, que a tecnologia da vez é a internet das coisas. Em geral, a gente olha isso em caixinhas do mesmo tamanho. Eu fiz uma provocação aqui de mostrar o período de tempo de cada uma delas. E você já deve ter visto, mais ou menos, que nessas só duas metáforas aí tem um padrão de comportamento, que o tempo desses períodos ele vai diminuindo. E não só vai diminuindo, como também vai aumentando a sua complexidade. À medida que passa as revoluções, mais complexa ela se torna. E à medida que também aumenta essa complexidade, a gente tem que entender que não é estanque quando termina uma revolução e começa outra, ou uma era e começa outra. Porque o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. E teve várias falas aqui, inclusive falando da empresa, a própria humanidade está mais na frente, está mais atrás, as pessoas, nós, às vezes, estão mais na frente e atrás. Então, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, mas, invariavelmente, ele chega em algum momento. E outra coisa que a gente pode olhar aqui é que, se a gente projetar esse cenário para frente, é muito provável, eu diria quase com certeza, que a gente vai ter daqui para frente nano-revoluções, revoluções cada vez mais pequenas, mais curtas e mais complexas na nossa vida. E eu vou botar mais uma variável nesse negócio, que é a nossa expectativa de vida do ser humano, que vem aumentando num ritmo enorme. Então, quando a gente olha para a esquerda de vocês, a gente vê que os nossos antepassados eles nasciam numa revolução, numa era, e nasciam e morriam na mesma revolução e na mesma era. E a gente está vivendo uma perspectiva em que a gente vai não só passar por essa mudança, mas por várias outras revoluções que ainda estão por vir. E a gente vai encarar isso cada vez mais. E aí? Como é que se chama isso? Tem um monte de nome que se dá, é mundo VUCA, é modernidade líquida, é o darwinismo digital que a gente viu aqui. Independente do que seja, a questão é que, na minha percepção, se a gente quer inovar de fato, a gente tem que parar só de olhar para o que os outros estão fazendo. Simplesmente copiar, colar, melhorar e achar que está inovando. Quando a gente busca as coisas que os outros estão fazendo, a gente já está no passado. E como as coisas estão mudando cada vez mais rápido, a gente não pode olhar só para o passado. A gente tem que também aprender a olhar para o futuro, que também já foi uma frase que foi dita aqui hoje em algum momento. E o que é olhar do futuro? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que, não, eu não sou um futurista. Existem futuristas profissionais, eu não sou um deles, mas, ao mesmo tempo, todos nós somos futuristas. Todos nós, em algum momento, seja da nossa vida pessoal, a gente está olhando para frente. Outra coisa importante é entender que futuro não é futuro, é futuros. Então, o futuro ele não existe, porque ele não chegou ainda. Ele é plural, ou seja, são vários, e a gente não sabe exatamente qual que vai acontecer. Ele nunca é linear, a gente não consegue projetar ele de fato e ter certeza daquilo que vai vir na frente. E o futuro ele é uma mudança de estado. É quando algo muda, algo acontece, e tem aquelas revoluções ou eras, etc., que a gente acabou de ver ali. Toda vez que a gente pensa futuro, e tem essa figura chamada de futuros plausíveis ou triângulos de futuros, sempre tem três forças que comandam o que vai acontecer lá na frente. E aí eu discordo um pouquinho do vídeo que estava falando antes, que o homem é um ser de ficção, porque uma das forças que está lá em cima é o empuxo do futuro, que é o que ele falou da ficção. Ou seja, de tanto que a gente fala que isso vai acontecer, a gente acredita que vai acontecer e acontece, depois a gente não sabe se aconteceu porque de fato iria, ou se a gente fez porque de tanto que falaram que aquilo ia acontecer. Mas essa é apenas uma das forças. Existe uma outra também, que é o arrasto do presente, ou seja, são as trends, as tendências que estão acontecendo hoje. Então, quando a gente fala de todas essas tecnologias aqui, são tendências, a gente procura utilizar elas, e essa é uma força muito importante. E ainda tem todo o peso do passado, que são legados, infraestruturas em gerais que existem, que a gente não vai conseguir mudar num curto espaço de tempo. A combinação dessas três forças é que faz com que um futuro ocorra. E uma das formas da gente trabalhar, e talvez a principal ferramenta de um futurista, é procurar um negócio chamado sinais fracos. Sinais fracos é uma bolha de futuro no presente. É alguma coisa que está acontecendo hoje, em pequena escala, tanto geográfica quanto de quantidade, mas que muda a lógica de como as coisas vão acontecer daqui para frente.
fica meio vago, então eu vou trazer alguns exemplos que eu selecionei mais ou menos aqui na hora, porque eu vi falar-se muito hoje de impressão 3D, mas ninguém falou de 4D. A 4D é uma impressão que já existe, que já está sendo feito no MIT. Basicamente, é uma impressão 3D como qualquer outra, em determinadas posições, aqueles filamentos, se deposita um material chamado material com memória. Esse material com memória, em contato com uma situação externa, umidade, temperatura, luminosidade, ele muda a sua característica mecânica e uma chapa aberta se transforma num cubo. Isso é um sinal fraco. Ah, mas não tem impressão 4D para tudo que é lado. Tem um lugar, tem no MIT, que é um puta de um lugar, alguém está fazendo isso lá. Não é tão fraco assim por ser no MIT, podia ser mais fraco ainda. Um outro exemplo, não sei se vocês viram, isso é uma notícia recente, agora no dia 24 de outubro, o Google anunciou a sua primeira inteligência artificial que reconhece cheiros, que cheira as coisas, que através das moléculas diz o que está acontecendo. E uma outra brincadeira que eu sempre faço, que talvez já não é tanto sinal fraco, principalmente para a galera aqui, é contar um pouquinho de uma história particular minha. 4 anos já vai fazer atrás, eu decidi construir minha própria impressora 3D, comprei peças da China, de tudo que tem Mercado Livre, e peguei um projeto de um aluno que eu tinha quando eu era professor universitário, e montei uma impressora 3D, que eu tenho até hoje na minha casa. E está aqui, aquele era o projeto, esse aqui é o vídeo montando, eu esqueci de passar, então eu só vou passar um pedacinho dele aqui para não atrasar também. O Elvio, que está de verde, ele é um aluno ensinando 2 professores a montar duas impressoras 3D. A gente fez isso em 5 domingos. Eu sempre brinco, de manhã a gente produzia bem rápido, ao meio-dia sempre tinha um churrasco com cerveja, de tarde era um desastre. Então dá para fazer até em menos de 5 domingos 2 impressoras 3D. Há mais de 2 anos e meio atrás, eu tive lesão na córnea dos 2 olhos e eu fiquei um tempo sem usar lente de contato, que era a minha prática comum, de manhã até noite eu usava lente de contato, e aí eu precisei usar óculos por um mês, mas meu óculos estava quebrado. Há 10 anos eu não sabia o que era usar um óculos, e aí em vez de comprar um óculos, eu fui lá e imprimi, baixei um modelo colaborativo numa plataforma chamada Thingiverse, que as pessoas disponibilizam modelos lá. Fiz uma adaptação ao meu rosto, medi todas as medidas aqui e imprimi um óculos novo. Então, agora vocês entenderam esse meu óculos, mas eu sei também que as pessoas sempre se perguntam, tudo bem, tá, imprimi um óculos legal, mas por que verde? Porque era a única matéria-prima que eu tinha no dia. E aí, essa é a desculpa, e aí ficou. Então, hoje eu sou reconhecido também pelo cara de óculos verde, que também essa história não deixa de ser um sinal fraco. E o que é importante de entender nesses exemplos de sinais fracos que eu trouxe aqui é quais são as reflexões, que análise que eu posso fazer dele, o que isso muda na lógica do jogo? O que muda na lógica do jogo quando as pessoas começam a construir suas próprias máquinas e, a partir das suas próprias máquinas, construir seus próprios produtos? O que muda isso na economia? Ah, mas isso é um cara lá do Rio Grande do Sul que fez, e que tem cara de pau de sair com óculos verde. Sinal fraco. Isso é o sinal fraco. Mas isso pode se replicar depois. E quando um sinal fraco ele começa a ganhar força, ele vira um negócio que eu vou falar daqui a pouco, eu errei a ordem do slide. Tem uma outra coisa que é importante para entender antes disso que eu vou falar agora, é que pensar como um futurista é pensar como um arqueólogo ao contrário. O que um arqueólogo faz? O arqueólogo volta no tempo, não volta no tempo, ele acha alguma coisa que é do passado, e a partir daquele, sei lá, um caco de louça que ele encontrou, ele analisa aquele caco de louça, e ele vai deduzir que aquilo é de um vaso do tipo tal, que tinha uma matéria-prima tal, essa matéria-prima tinha origem daquela cidade, mas também tinha uma parte que era de outro país, e que a partir daquilo tinha uma tinta que era não sei o quê, então ele deduzia que aquilo era um vaso de uma cozinha, e a partir da cozinha ele chegava na inferência de como é que era a casa, de como é que era a cidade, de como é que era a região e de como é que era a sociedade. Certo? Deu para entender mais ou menos? Essa é a lógica de que um arqueólogo faz, ele pega uma evidência sólida, faz inferências e deduz como são as coisas. O futurista faz exatamente isso com os sinais fracos, só que ao contrário. Ele pega os sinais fracos, são os cacos do arqueólogo, hoje no presente, que ele olha essas coisas para o futuro. E esses sinais fracos, à medida que se vai acompanhando e analisando eles viram motores de mudança. Quando eles acontecem com muita frequência e eles começam de fato a mudar as coisas, a gente chama eles de motor de mudança. Como, por exemplo, várias das tecnologias que já se falou aqui no dia de hoje. E esses motores de mudanças eles precisam ser analisados em 5 dimensões, que é uma sigla STEEP, que é a Sociedade, Tecnologia, Economia, Ambiente e Política. Mas, em geral, o que a gente acaba fazendo, e é super natural no momento que a gente vive, é olhar só para esse motor de mudança aqui, só para o motor tecnologia. E a gente esquece também, que bom que isso que eu vou falar agora já foi dito aqui, que tecnologia é meio, não fim.
certo? A tecnologia existe para alguma coisa e não como fim de alguma coisa. E ainda bem, né? Ainda bem que a tecnologia é meio, e ainda bem que se falou disso aqui hoje. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz que a tecnologia não vai roubar, eu não sei quem é que escreveu essa frase, mas eu ouvi uma vez, anotei, não anotei o autor, mas que a tecnologia ela não vai roubar nossos empregos, ela vai sim devolver a nossa dignidade. Porque no momento que a gente se torna o ser repetitivo, ou várias outras coisas que a gente falou aqui hoje, não faz sentido, não tem porquê, não faz sentido esse tipo de trabalho. Vocês concordam comigo? Não precisamos ter pessoas fazendo esse tipo de coisa, e que bom que a tecnologia pode hoje nos ajudar nisso. E conectando com isso, eu não sei se vocês já ouviram falar de um conceito chamado níveis de consciência. Quem já ouviu falar aqui, para eu ter uma ideia? Tem vários autores, citei alguns ali, da onde eu busquei para fazer o resumo. A sociedade evolui a partir de níveis de consciência que parte desde um nível chamado infravermelho, que é onde importa a sobrevivência, que isso está muito claro em crianças recém-nascidas ou em situações de extrema pobreza, em pessoas que passam fome. Em geral, depois as sociedades, as pessoas evoluem para um outro nível, que é o nível da segurança, que se relaciona com gangues, com famílias tradicionais e tal, que é um mundo mais mágico, místico, onde se acredita em deuses, né, pactos de sangue, esse tipo de coisa. Depois você evolui para um nível vermelho, onde o poder está em primeiro plano. Né? Em geral, aqui a gente está falando de bandidos, de ladrões, ou de políticos corruptos, por exemplo. Depois você evolui para uma outra cor, que é o âmbar, que aqui a gente fala da força. A força da verdade, existe uma única verdade, a gente tem que seguir ela. As religiões, em geral, fazem isso, as forças armadas, etc. Depois a gente evolui ainda para uma outra, que é a laranja. A laranja é muito do que a gente vive no mundo corporativo, que é chamado de a realização, eu preciso realizar, eu preciso fazer, o típico mercado financeiro, ou seja, eu uso autonomia, eu manipulo tudo para que eu consiga atingir aquele objetivo e realize ele. Existe ainda um nível acima, que é o verde, onde se fala em direitos humanos, e aí está muito relacionado isso a ONGs, a igualdade, a comunidade. Greenpeace é um bom exemplo desse negócio. Subindo um nível, a gente tem o nível teal, não existe uma tradução específica para o português, mas é uma cor azul esverdeado, digamos assim, que é um fluxo fluido, onde as coisas acontecem. A gente pode relacionar aqui com empresas que têm autogestão, orientação muito clara a propósito, já nasce orientado ao propósito, e no nível do suprassumo, do nível de consciência, a gente chega no nível turquesa, que é uma vida em plena harmonia, né, que tem muita relação com as ideias de Gandhi, ou com aquela hipótese de Gaia, de que tudo é tudo no nosso planeta. Feita a filosofia aqui, o que eu trouxe isso é para mostrar que existe hoje uma relação e já se identifica as organizações evoluindo nesse mesmo nível de consciência que esses filósofos contemporâneos trazem. Então, existem as primeiras empresas que a gente não conheceu, as infravermelhas e tal, e hoje a grande maioria das empresas, a grande massa, ela está naquele nível amarelo e laranja ali, só que já existem empresas no nível verde ou no nível teal, ainda se tem dúvida se sim ou não. Mas o que são aquelas empresas que estão no verdinho, no nível verde, que é um nível de consciência de auto-organização, de gestão colaborativa? Eu trouxe 2 exemplos aqui, uma brasileira e outra não. Aquela empresa da esquerda se chama Morningstar, não sei se alguém já ouviu falar. Morningstar é uma empresa processadora de tomate, a maior dos Estados Unidos, que fornece tomates para praticamente todos os fast foods do país. Ela tem quase 5.000 funcionários, e esses 5.000 funcionários, ninguém é chefe. Todo mundo trabalha de forma autônoma, as pessoas têm orçamento, têm autonomia, é uma autogestão absurda, vale muito a pena estudar o case, pena que eu não tenho mais tempo para falar dele aqui. E uma outra é uma empresa nossa, brasileira aqui, se chama Dobra. Dobra é uma empresa, não falo dele só porque são meus amigos e porque eu admiro demais, mas é uma empresa que faz carteiras de papel, que nem essa aqui, tênis de papel, que nem esse aqui, e que também, eles têm, diz ali na matéria de pequenas empresas, grande negócio, tem um cachorro como CEO, salário igual para todos, iniciativas de pacto social. E é verdade, inclusive esse ano eles ganharam um prêmio de capitalismo consciente. Eles têm hoje cerca de 30 funcionários, a empresa deve existir pouco mais de 2 anos, e eles já devem estar faturando, sei lá, mais de 3 milhões por ano, para uma empresa desse tamanho que vende carteira de papel, acho que não é nada mal. Inclusive, tem um estudo que eu não trouxe aqui, de empresas vinculado a esse processo de capitalismo consciente, de empresas que, às vezes, que não colocam a lucratividade em primeiro lugar, acabam lucrando mais do que empresas que colocam isso em primeiro plano. Voltando a essa lógica do tempo, tem uma outra perspectiva também que a gente pode olhar isso, que é que a gente já viveu tempos clássicos, que os sistemas eram fechados e simples, a gente viveu tempos modernos,
né, que eram sistemas complicados e fechados. Depois a gente viveu sistemas pós-modernos, com sistemas complexos e abertos, e a gente vive hoje um tempo chamado tempo pós-normal. Não sei se também vocês já ouviram falar desse termo, é uma outra coisa que tem se falado já há bastante tempo, mas como o futuro não chega para todo mundo ao mesmo tempo, eu descobri não faz muito isso. E um sistema pós-normal é um sistema que é onde as coisas são abertas, interconectadas e cada vez mais caóticas. E eu trouxe isso para justamente dizer o que é esse tempo pós-normal que a gente está vivendo. É mais ou menos isso. As regras antigas elas não valem mais, as novas regras ainda não foram criadas e parece que nada faz sentido. Eu acho que esse é um sentimento que a gente tem das coisas hoje. A gente estava conversando no intervalo, eu vou usar o exemplo aqui. Tá, a gente está imprimindo peça em 3D que imprime na impressora de outra pessoa, de qualquer lugar do planeta, com qualquer matéria-prima. Quem garante? Quem dá garantia desse processo? Se é várias máquinas com várias matérias-primas. Não sei, né? As regras atuais não fazem mais sentido, as regras novas precisam ser criadas e parece que nada faz sentido. Agora, nesse momento, eu quero que vocês abram esse pacote, por favor. Está nos últimos já. Agora que vocês abriram, façam o que vocês quiserem com o que tem dentro. O que vocês quiserem com o que tem dentro. Sintam-se à vontade. Façam o que quiser com o que tem dentro. Ah, me esqueci que não podia comer aqui dentro, né? Mas azar, eu gosto de quebrar regra mesmo. Gente, eu vi que cada um já mais ou menos que foi tomando a sua decisão. E eu quero que vocês reflitam qual foi a atitude de vocês. Em geral, tem alguns tipos de atitude que acontecem nesse momento. Uma tem pessoas que abrem a bala, colocam na boca e começam a comer, e tudo bem. Tem gente que não come, desiste. Tem gente que espera o coleguinha, né, espera os outros para ver o que esse cara, como é que tá aqui, a cara dele não tá legal, não vou encarar esse negócio. Depois se arrepende. Mas levanta a mão quem está comendo a bala, por favor. Bastante gente, que bom. E tá boa? Tá difícil? Quem já está comendo há bastante tempo a bala? Quem comeu logo de cara? Como é que tá essa bala agora? Tá boa? Mas como é que de vocês está ruim? Gente, essa aqui é uma brincadeira que eu aprendi com meu irmão. Não é brincadeira, na verdade é bem sério isso. Se chama bala da mudança. Não é uma bala da mudança, o nome dela é outro, é uma bala japonesa, chama Super Lemon. Mas por que a gente faz analogia com a bala da mudança? Porque ela começa muito azeda mesmo, mas à medida que a gente vai salivando ela se torna doce. E esse é todo o processo de mudança. Na mudança, às vezes a gente não quer encarar ela, a gente deixa a bala de fora. Não vou nesse negócio, não sei como é que é. Ou às vezes a gente encara e é ruim e aí dá vontade de cuspir. Quem é que teve vontade de cuspir no começo? Sei que não vou dizer, mas teve vários. Quem cuspiu? Alguém largou de volta? Ó, vários cuspiram. A gente cai fora, mas depois que passa a parte amarga fica legal, porque a gente aprende com o processo. E já na linha de filósofos, já que a gente trouxe Darwin, eu me encaminho para o final aqui trazendo outro filósofo, que é o Heráclito, que ele diz que nada é permanente, exceto a mudança, ainda mais no tempo que a gente vive hoje. E aí eu vou buscar outra fala, que é dessa lógica da bala, é que as pessoas elas não têm medo da mudança, elas têm medo da incerteza. Porque teve gente que já conhecia essa bala aí, né? Quem conhecia? Já tinha feito isso. Eu sabia que tinha várias pessoas que já tinham feito. Vocês comeram a bala de cara, sabiam como é que ia ser. Não foi ruim, né? Ou já decidiram que não ia entrar nesse negócio, porque já sabiam, porque já tinham certeza de como seria. Então, mas como é que a gente trata a incerteza num mundo VUCA, volátil e tudo aquilo que a gente já falou até agora, que a gente tem que encarar várias nano-revoluções durante a nossa vida toda? Eu acho que só tem um jeito, é através de conhecimento. É através de aprender as coisas. E aí eu fecho com esse clichê do Toffler, que ele diz que os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E, dito isso,
eu parabenizo a Saint-Gobain por ter, dentro do seu processo todo de Indústria 4.0, se preocupado com a questão do conhecimento da aprendizagem, que eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não apareceu meu currículo quando estava pegando as balas ali, mas a última frase do meu currículo diz assim: eu acredito que eu posso mudar o mundo através da educação. Obrigado, aqui estão meus contatos, sinta-se à vontade para falar comigo.